boa noite, boa tarde, final de tarde. Bom, hoje o que nos cabe para poder fazer essa reflexão junto é uma temática que tem tudo a ver conosco. Porque na construção do ser, nessa construção do espírito encarnado, é preciso também, eventualmente, falar do corpo. É preciso, porque nesse momento, nesse contexto vibratório em que nos encontramos, é preciso também olhar para ele e refletir que desígnio é esse que me traz esse corpo e quer me ajudar a evoluir. Que proposta é essa? Exatamente assim, como eu me encontro neste momento. E dentro dessas reflexões, foi-me solicitado que a gente pudesse junto buscar alguns conteúdos que pudessem mexer conosco mesmo e estar muito próximo com esse corpo, entender a sua doença, aprendendo com a dor, com essa própria doença, e fazer uma reflexão do aqui e agora. Então, o aprendendo com a doença, nos meus estudos eu descobri que as doenças, elas podem ter sim registro em vidas anteriores. Acho que nós, de alguma forma, já ouvimos falar sobre isso. A espiritualidade remete isso quase o tempo todo em seus livros, quando vai falar de perispírito, quando vai falar do próprio espírito, das suas dores. Então, sim, as doenças elas podem ser registradas e trazidas de vidas anteriores. Mas elas também podem ser do aqui ou do agora, do aqui e do agora, através das distonias vibratórias, desse grau energético desequilibrado. Mas também pode ser pelos padrões de tensões que cada um desenvolve. Entenda essas tensões como achar que compreende realmente. Porque essas tensões podem gerar grandes danificações ao corpo físico. E certamente se ali já está, é porque o espírito já foi acometido, porque o perispírito já foi danificado. Então o corpo reage. As distonias dos centros de força, essa doença também pode ser gerada pelos centros de força que compõem o teu corpo, que compõem o meu. Pode ser pelo frontal, pelo coronário, pelo laríngeo, pelo próprio genésico, pelo solar. Então, existem aí no seu corpo centros que contribuem para que essa circulação vibratória possa ajudar no seu desenvolvimento. E quando ela não está adequada, quando ela não está harmonizada, isso pode gerar determinadas doenças. E atitudes e sentimentos extremamente equivocados. Isso tem tudo a ver conosco. Porque, na verdade, a base do espiritismo, o seu contexto, o seu conteúdo que vai se desenrolando e vai fazendo a gente aprender a cada dia, mostra que o nosso pensamento tem uma força enorme. E a forma como a gente reage através das emoções e dos sentimentos pode mudar todo um contexto, inclusive deixar as manchas roxas no corpo, no organismo. Isso gera problemas de saúde também. Bom, as doenças físicas, por uma questão conceitual, é nada mais, nada menos que desajuste desses metabolismos que envolvem o nosso organismo, por efeito de transgressões atuais, e no nosso caso, já que estamos aprendendo sobre o espírito, em momentos de vidas passadas. Então, é um estado alterado de qualquer órgão por apresentar como reflexo essa doença. Essa que você pode estar tendo, que um familiar, pode ser do ponto de vista físico, mas também pode ser do ponto de vista comportamental, mental, psíquico. Então, o excesso de esforço, esse exagero do nosso próprio esforço físico, a questão do exagero, do desequilíbrio alimentar, acidentes, doenças de uma maneira geral, pode ser as degenerativas, as de contaminação bacteriana, viral, não importa. É considerado, do ponto de vista conceitual, algo que gera as doenças físicas. As espirituais, dentro do seu contexto mais regular, né, daquilo que a abordagem espiritual e espírita nos traz,
através de Emmanuel, diz o seguinte: ele é um clássico do Espiritismo, foi um grande contribuidor durante a passagem de Francisco Cândido Xavier na Terra, e foi o grande mentor, né, dessa história do Espiritismo no nosso país, no mundo. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Porque o corpo é expressão dessa reação do espírito. Mas quase que numa linguagem mais sólida. Existe um intermediário que se chama perispírito. Ali está registrado tudo aquilo que perpassa pelas emoções, sentimentos, pensamentos do espírito. E uma vez isto estando desequilibrado, por conta dessas fiações vibratórias, por conta desse campo energético não bem elaborado, pode gerar determinadas doenças. Ora, se somos energia, se somos vibração, apesar de não talvez entendermos isso nesse momento aqui agora, a verdade é que somos, isso tem um efeito. Eventualmente ouvimos falar, e alguns cientistas, principalmente no campo da física quântica, os filósofos da física quântica, eles têm abordado isso. Olha, aquilo que você pensa, ele vai, ele vem, ele está. Então, cuidado. Cuidado no ambiente que você está. Seja vigilante. Saiba captar aquilo que é bom. Mas para captar aquilo que é bom, eu preciso estar interpretando em meu ser, em meu espírito, aquilo que é bom. Quais são as minhas escolhas? O que é bom para mim? Porque eu quero estar bem, eu quero estar disposta, eu quero ser uma pessoa otimista, isso me traz uma alegria, uma boa condição de estar com o outro, quero me alimentar bem, quero ter um corpo ótimo, mas quero também ter os meus pensamentos leves, eu quero dormir a noite toda, eu não quero mais ter insônia. Então eu preciso aprender a cada dia a me educar. Para educar, eu preciso me conhecer. Eu preciso aprender como me educar, porque cada um tem o seu jeito de se autoeducar. Tem gente que não tem muita paciência para ouvir, não aguenta, não fica nas palestras, não gosta de ler. A dor, de repente, é uma forma. Mas, seja o que for, nesse momento em nossas vidas, é preciso aprender, trazer para si e fazer essas reflexões. Porque quando a doença vem, e às vezes vem numa condição muito rápida, muito dolorosa, às vezes curta, mas dolorosa, às vezes rápida, mas passa, às vezes longa, e vai até o fim das nossas existências do corpo físico. Mas seja como for, ela precisa ser interpretada por nós. O outro nunca vai conseguir interpretar aquilo que chega para você. Mas se você se permite, se você se abre, você consegue entender essa matemática. Porque só você sabe os seus vícios. Só você sabe os seus limites. Porque as máscaras são apresentadas dessa forma. Isso é mecanismo de defesa, sabemos disso. Estamos amadurecendo, saindo do momento da infância para a maturidade espiritual e sabemos que escondemos muita coisa do outro e de nós mesmos e fugimos quase o tempo todo. É preciso olhar e descobrir e interpretar e reafirmar para se melhorar que você e eu não precisamos mais dessas máscaras. É preciso se despojar. É preciso ser eu. É preciso ser você. Essas interpretações ajudam também a interpretar uma possível doença, uma futura ou uma doença instalada. As doenças espirituais, nada mais, nada menos, elas perpassam por estruturas energéticas do perispírito, como falamos, na direção do corpo em forma de ondas, porque somos energia. Para tanto, essas sucessivas ondas, elas transmitem radiações que podem ser nocivas e vão criar áreas específicas e se instalar em determinado setor do nosso organismo. Depende do centro de força que está desregulado. Porque se eu, que sou dona do meu corpo,
Se eu, que sou dona do meu espírito, não tiver uma força, uma autonomia para desejar o que quero para a construção do meu bem, é óbvio que eu vou permitir outras influências, porque isso também acontece. Não é só, eventualmente, às vezes, trazer algo que vem de outros momentos, de outras reencarnações, mas o daqui e agora. Se eu abrir a guarda e abrir a porta para qualquer um entrar, ora, é isso que vai acontecer. Porque eu não estive vigilante lá ali na porta, eu não estava fazendo guarda. Então, o que vem na minha mente, eu capto. O que alguém comenta e é nocivo, eu entro na energia, faço comentário desnecessariamente. De uma maneira que não vai me construir em nada. Comentários, assistir televisão, quantas vezes falamos isso? Isso tudo é energia. Então, se eu me permito vibrar nesse tom, é nesse tom que eu vou viver. E esse tom, se ele for nocivo, certamente isso vai me causar algum desconforto e às vezes é nocivo mesmo, atinge o físico. Então esse quadro, ele pode produzir fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais do indivíduo. O que quer dizer isso? Que como as coisas não acontecem por acaso, que Deus nos joga dados, que a espiritualidade que trabalha com Deus, na equipe de Jesus, para o planeta Terra, vibra por nós, quer o nosso bem, sabe que se buscarmos determinados comportamentos, essas ondas vibratórias vão acontecer, podem danificar o corpo físico, que é um instrumento de evolução, e eu preciso dele nessa reencarnação. Exatamente aquela doença e ou acometimento físico, neste momento, ou espiritual, ou psíquico, é para que eu melhore moralmente. Porque quando eu desencarno, eu não levo a mesa, eu não levo o data show, eu não levo o microfone, eu levo o que eu entendi, interpretei e fiz da minha conduta moral. Então, às vezes, quando a doença nos acomete, nos abate, a gente vai para o fundo do poço mesmo. Às vezes vamos e perguntamos por que eu? Por que isso aconteceu? É aí que a gente tem que se ressignificar como espírito. Porque o espírito não morre. O espírito é eterno. O espiritismo matou a morte. Esta é a grande vantagem desse entendimento. É podermos nos apropriar dessa interpretação do espírito, saber como ele vive, para onde ele vai, de onde ele vem, como é que ele pode se comportar, o que é melhor para ele, de que maneira ele pode se alimentar do ponto de vista energético para crescer. E aí a gente leva esse comportamento moral, as reações emocionais, sentimentais, para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. É nisso que precisamos de elaborar e ressignificar. Essas vidas microscópicas, como as bactérias, por exemplo, bacilos, etc., se alimentam dessas energias. A vida, ela é conectada com tudo. Às vezes é inimaginável que aquela bactéria que você não vê, que eu não vejo, ela se alimenta de uma energia que eu mesmo estou permitindo atrair. E às vezes a gente duvida. Quanto mais a gente está down, parece que mais a imunidade vai embora. Não parece não, a imunidade vai embora. Porque elas se alimentam disso, elas vivem disso. Elas estão no processo evolutivo delas. Dentro da categoria vibratória delas. Só que nós somos... É uma simbiose para a vida eterna. Precisamos deles, eles precisam de nós, e cada um dentro do seu contexto evolutivo. Os homens, os animais, os macacos, a natureza, as bactérias, os vírus. Ah, mas se elas são nocivas, eu não quero ter. Então vamos nos vigiar. É preciso um padrão mental elevado. É preciso querer bem em si mesmo. Porque desejar o bem aos nossos filhos, aos nossos parentes. Nossa, como queremos, não é? Não queremos que ninguém seja preso, que ninguém seja morto. Não queremos que ninguém adoeça. Mas olhe, é preciso querer para si. Porque senão você não se fortalece para querer bem ao outro. É preciso fazer esse entendimento, buscar amar também a si, para que você esteja forte para amar o outro. As doenças simbióticas, que perpassam também por isso que estamos falando, faz a seguinte interpretação. Esse conceito faz a seguinte interpretação. Uma criatura colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, atrai as energias e pensamentos afins. No Espiritismo a gente tem entendido,
vivenciado, quem participa de mediúnica, das experiências e dos contatos com os espíritos, sabem disso, porque eles nos contam. Eu estou aqui porque ela me chamou. E o chamar não é assim, vem para cá, dormir aqui na minha casa, vem se alimentar. Não, é o pensamento. Ele interpreta o espírito que precisa ainda dessa energia material. Não se convenceu ainda que ele pode andar com as próprias pernas. Se alimenta dessa energia que você, com uma conduta invigilante, atrai e às vezes não percebe. Aí começa com dor na coluna, eventualmente com dor no corpo, aquele mal-estar, vontade de chorar, aquela agonia, aquele negócio amarrado, que não dá certo, e porque o filho, e aquilo vai ficando dias. Aí alguém te diz assim, olha, vai no médico, aí você vai, não tem diagnóstico. Aí começa a entrar em deprê. Muitas vezes é assim. Outras vezes não entra em deprê, mas vive doente. Vive com a imunidade baixa. É preciso fazer essas interpretações, porque isso é uma realidade, isso é um fato. Estamos aqui em busca desse entendimento. Se estamos aprendendo como se dá, como é que acontece esse processo da imortalidade do espírito, é preciso saber que no processo reencarnatório acontecem algumas coisas que às vezes podem criar obstáculos para o avanço dele. Isto é um obstáculo, porque é possível não ficar doente. Ah, mas é possível ficar doente no meio que tem tantas pessoas doentes? Fortalece seu espírito, que o perispírito será fortalecido, que a imunidade será fortalecida. Ah, mas e o passado? E se eu trago resquícios do passado? As tuas condutas, fora da caridade não há salvação, há de retribuir um bom processo. Que caridade seria essa? Qualquer uma. Desde o pensamento, do olhar, até o fazer. Que é o que muitas pessoas necessitam. Então, isso gera uma simbiose energética. Essa via fluídica, através dessas ondas, vão gerar sentimentos em nós que não são nossos, é do outro. Quantas vezes no trabalho a gente diz assim, mas isso quem está sentindo não é você. Isso é do espírito. Ou isso é do seu marido, que está reencarnado, a sua filha. Você está trazendo essa simbiose para você por quê? Para quê? Porque nós somos individualidades. Nós somos individualidades nesse espaço sideral. E estamos aprendendo individualmente junto com a coletividade. O progresso, ele é individual, cada um dentro do seu padrão. Mas a gente precisa das pessoas. Precisamos das coisas, do mundo, do nosso trabalho, do nosso lazer. Mas é preciso sempre situar em nós como estamos lidando com isso. Olha, é meu filho, mas isso eu não concordo e eu não vou levar para mim. Isso não é meu. Isso não é problema meu. Ele está sofrendo, ele está chorando, ele se separou, qualquer coisa. Mas a gente tem que saber separar, para que a gente não traga um problema que não é nosso, é do espírito que construiu isso. Vamos ajudá-lo a crescer. Precisamos estar fortes com isso. A verdade é que, eventualmente, nós nos misturamos com esse processo. E não nos damos conta disso porque não nos conhecemos. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral, que reflete o velho conceito latino, mente sã, corpo são. Então, esses bons sentimentos vão permitir esses bons fluidos vitais. Vão te fortalecer do ponto de vista de imunidade, do seu fígado, do seu coração, da tua circulação, do teu cansaço mental, vai virar uma boa vibração mental à tua disposição, né? E você permite esses grandes fluxos. Tomar um passe é bom. Dependência de passe não. Porque você pode trabalhar o autopasse em casa. Trabalhar com o fluido cósmico universal, que é do amor, que é do bem. Você pode estar em qualquer lugar. A natureza é um bom contato. As pessoas que trabalham com os passes também, o ambiente favorece muito, obviamente. Mas é preciso a gente estar independente, saber quais são esses mecanismos que, em determinados momentos, precisamos nós mesmos ajudar, não precisar o tempo todo do outro, né? Bom, aqui são as principais responsáveis, as principais causas responsáveis por essas indisciplinas, né, mentais, essas energias nocivas. Os estados de indisciplina
eles convocam disciplina em todos os sentidos, assim, alimentar, os excessos do corpo físico, a sexualidade desequilibrada. Você podia me dizer assim, você podia me perguntar até os palavrões, sim, porque isso vai acabar atraindo energias primárias que você não precisa mais. Então, é importante a gente se refinar. Orgulho, avareza, ciúme, vaidade, inveja, calúnia. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá que isso daí são obstáculos para o progresso do espírito. Porque são sentimentos primários. Os sentimentos de crescimento evoluídos são os de perdão. São os de espera que o outro está crescendo. Calma. Respire, tenha harmonia com eles. Espere, tenha caridade com seus irmãos, né? Amargura, tristeza, amor próprio, né? Esse egoísmo total, paixões ilícitas, isso tudo contribui. Bom, os maus sentimentos dentro de um contexto geral, desejar o mal, isso gera experiências e experimentos com o próprio corpo extremamente nocivos. Então, é importante que saibamos entender o que a gente interpreta como mal, como bem para nós mesmos. E isso certamente vão gerar dessa reencarnação até para a próxima, se a gente não ficar atento, cicatrizes no perispírito. E essas cicatrizes podem ser desde orgânicas, mentais e até comportamentais. Quantos espíritos nascem com dificuldades de comportamento? Ou com limites orgânicos, né? E às vezes a gente não consegue entender, mas muitas raízes estão no passado. Bom, então essas influências do comportamento inadequado e dos pensamentos inadequados podem também gerar obsessão. Isso é um outro capítulo desse aprendizado sobre a doença, e é preciso a gente aprender com ela. Não descaracterizar, não desfazer, aprender com esse processo, mesmo que seja do outro, para poder ressignificar nós mesmos. Então, essas distonias do próprio perispírito podem ser pelos hábitos cotidianos, pelos impulsos, através das emoções. Eu costumo muito dizer que nossa forma imediata de ser, sem reflexionar, sem refletir, causa danos. É preciso pensar. Qualquer atitude, no ato de falar, é preciso pensar primeiro. No ambiente que estamos, nem todo mundo capta aquilo que você quer dizer, nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que você quer dizer. Então, é preciso sentir a energia, é preciso ouvir as pessoas, ter poder de escuta, espera de fala, para que a gente possa entrar em boas sintonias com o outro. Isso daqui a gente já falou, eu vou dar uma passadinha. Então, assim, essas reações diversas do organismo, do espírito, ele vai depender muito do tipo de característica que você tem como pessoa, como personalidade. A sua forma de educação social e, certamente, o seu padrão evolutivo. Então, a forma como você compreende o fenômeno da vida, o fenômeno do espírito, o fenômeno do mundo, das pessoas, da natureza que te envolve, isso conta muito. Bom, aí a gente já falou que as alterações do centro de força, depender do seu campo vibratório, tá? Você tem lá em cima, no alto da cabeça, o coronário, aqui na frente, na testa, o frontal, o laríngeo, né? Você tem o cardíaco, que fica pertinho do coração mesmo, o esplênico, né? O solar, o sacro, o genésico. Então, existem centros que te ajudam a fazer a manutenção dessa estrutura do corpo físico do ponto de vista energético. E essas indisciplinas mentais, que é o que a gente também falou no início, aqui é só para reforçar o quanto elas influenciam, se você não estiver bem equilibrado, ao desequilíbrio, com certeza mental. Espírito vai reagir no perispírito, isso vai reagir no corpo, e aí pode trazer danificações não só físicas, mas psíquicas também. Fora as influências espirituais que já falamos, né? Então, o André Luiz, ele diz assim, olha, tem um sinal verde aí para a história, que diz assim, o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade, está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz contra as semelhantes calamidades da alma é o perdão, que é o veículo do amor. Então, aprender a recuar é importante, gente, é muito importante. Renunciar a algumas coisas, recuar para o momento do seu espírito. Não se sentir humilhado. Porque isso ainda também é um sentimento primário. É preciso se abrir para o mundo e ser um novo homem, né? E os benefícios dessa dor que a doença traz, todo esse slide, ele vai traduzir da seguinte forma, olha, presta atenção
E não se revolte, porque é o seu momento. Se a espiritualidade, se o exercício das reencarnações está dizendo que aquilo é para mexer com a tua moral e estimular, fazer a dor vir à tona, até para você se sentir muitas vezes assim como você está, é porque isso tem uma linguagem para o seu espírito e você de repente vai alcançar 1000 léguas. Mais rápido do que você imagina. Porque o nosso corpo ainda, dentro do quadro vibratório, ele precisa desses exercícios materiais. E é um exercício de crescimento. Então, a dor, a doença é um exercício de crescimento. Mas o que ela está falando para nós são nós mesmos. Eu já atendi muitos doentes que chegaram, eu tive a oportunidade de ouvir ele dizer assim, e ele muito calado, olhando para cima, e a gente dizia se ele estava sentindo alguma dor, o que estava. Ele disse assim, não, agora eu estou tendo tempo de pensar na minha vida. Gente, foi isso que eu ouvi. Porque ele estava numa cama, ele não podia tomar banho sozinho. E ele diz assim, não, no momento que eu não estou com ninguém, que o familiar não veio me visitar, eu estou pensando na minha vida, agora eu estou conseguindo pensar em mim. Então, assim, não é preciso que a gente passe por isso. A gente pode recuar um pouquinho, pensar e refazer muitos outros caminhares, né? Aqui também ele vai estar dizendo sobre isso. E aqui eu vou passar os desenhos para vocês, para a gente poder finalizar, que é o seguinte. A gente tem um autor, que ele já está começando a ser best-seller, que é do Masaru Emoto. Ele fez uma pesquisa sobre a água, e do quanto o contexto da água, e nós temos muitos componentes, nós temos um componente percentual alto de água no corpo, e ele fez um experimento com a água, o quanto a música, as palavras, os nossos pensamentos, as nossas reações poderiam estar influenciando no comportamento da água. E ele descobriu isso, porque a água, a depender do como ela recebe as informações, altera o padrão vibratório do seu estado. Então, aqui é uma água magnetizada. O que aconteceu com ela antes, depois, e os detalhes dos cristais aparecendo na sua beleza. Ele fez várias experiências, e isso já está sendo divulgado no mundo, tem vários livros dele falando sobre isso. E aqui são exemplos, né? Aqui é a água recebendo a música de Bach, como os cristais aparecem. Aqui, heavy metal. Aqui, 500 pessoas enviaram um pensamento de amor para formar esse cristal de água e ele conseguiu registrar através das fotos. Aqui num rio poluído, a água num rio poluído. Aqui a água exposta a um agradecimento. Aqui a água exposta ao som de uma ameaça de morte. Antes da oração. Após a oração. E, para finalizar, a gente diz assim para vocês, de que o verdadeiro tratamento, seguindo a orientação de Jesus Cristo, que é mais do que modelo, né, gente? Ele é tudo em nossas vidas. É fazer a reforma íntima. Todos os exemplos dele, a paciência que ele tinha com seus discípulos, com as pessoas que o procuravam, ele sempre tinha paciência. Ele sempre tinha uma palavra boa para ajudar a se reformar intimamente. Que possamos aprender com isso. Ele sempre dizia que era preciso se transformar. Que a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, hoje, seja realmente de transformação. Porque ninguém vai transformar por nós, só nós mesmos. E reeducação moral. Isso tudo, através do exercício da fé, vai fazer um excelente casamento. E assim, podemos com certeza aprender com a dor, com a doença e ressignificar as nossas vidas no campo reencarnatório. Boa tarde.